dia a todos, paz do Senhor. Irmãos, quem quiser revista, só procurar aqui o pastor Célio, que ele tem revista, tá? De escatologia, revista dessa lição. Hoje nós vamos estar falando em arrebatamento, tá? A segunda parte desse material, dessa revista. E você pode abrir aí a revista na parte arrebatamento. Nós vamos fazer aqui algumas observações dentro aí do material e depois nós vamos seguir aqui nos slides também, que segue o mesmo tema. Só que eu não coloco tantas referências quanto está aí na revista, tá? A revista está mais detalhada para você ter mais conhecimento aí dentro da revista. Amém? Esse tema é um tema também escatológico muito importante, né? Sobre o arrebatamento. Aí, na introdução da revista, está escrito assim: o arrebatamento da igreja será um acontecimento inesperado, secreto, rápido, e somente participarão dele os salvos por Cristo. Então, nós falamos na aula passada, eu vou dar uma recapitulada daqui a pouco, no slide, falando sobre as 70 semanas. E o arrebatamento, ele é o evento que irá acontecer com a igreja. Então, para que a gente possa deixar bem marcado no nosso entendimento, só participarão do arrebatamento a igreja, quem for parte da igreja, tá? E quem é a igreja? São todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. A igreja, ela é formada, né, esse corpo da igreja é formada tanto por gentios como judeu, mas que aceitaram a Cristo como Salvador. Se aceitou a Cristo como Salvador, então eles tornaram esse corpo da igreja, onde Jesus é o cabeça. E isso é muito importante para nós definirmos algumas implicações que nós vamos ver mais à frente, quando o arrebatamento acontecer. Porque muito se discute quem que vai participar do arrebatamento, se o arrebatamento de fato irá acontecer antes de Jesus voltar, que é esse arrebatamento secreto, né? Então, ou seja, nesta visão que nós vamos estar trabalhando, porque existe linhas de interpretação na área da escatologia, e uma das linhas, que é essa que nós vamos usar, é chamada pré-milenista, pré-tribulacionista, tá? Com relação ao arrebatamento. Então, a Igreja de Deus tem até nos seus ensinos teológicos que nós cremos na volta de Cristo pré-milenial, ou seja, ele volta antes de implantar um milênio terreno, um milênio aqui na terra, um governo de Cristo num período de 1000 anos. E cremos também no arrebatamento pré-tribulacionista, né? Nós vimos que na 70 semanas temos as profecias, a cronologia dos acontecimentos até o final, mas a última semana não aconteceu e está suspensa. E o evento da última semana, que são semana de anos, né? E são 7 anos, então, esse período de 7 anos é o período que a Bíblia chama de tribulação, ou de grande tribulação. E esse período, ele está relacionado às pragas no livro de Apocalipse, tá? Até o capítulo 5, final do capítulo 5, no livro de Apocalipse, nós vemos ali relatado sobre a igreja. Nós vemos a carta de João às 7 igrejas da Ásia, nós vemos menção ali de recomendações, né, exortações e até elogios também àquelas igrejas. Aquelas igrejas
ali no Apocalipse, elas são um protótipo de todas as igrejas. Elas simbolizam o transcurso da igreja durante todo esse período antes do arrebatamento, aonde são instruções para nós, como igreja, para aprendermos, né? Se cairmos, se esfriarmos, se tivermos cheios de vanglória, como algumas daquelas igrejas, para a gente consertar. Por quê? Porque se não houver esse conserto e não tiver esse alinhamento com o Senhor Jesus, não tiver gerado de fato um nascimento, um novo nascimento na nossa vida, como a mensagem do anjo a uma das igrejas que diz assim: tu tens nome de quem está vivo, mas você está morto. E eu aconselho que você venha comprar colírio de mim para limpar os teus olhos, para que você possa enxergar. Então, ou seja, ali o anjo, e através de João, né, e esse anjo lá, segundo os estudiosos, é o próprio Jesus revelando ao apóstolo João, para que essa advertência fosse então trazida para nós, para que a gente possa ter um conserto. No final da sétima igreja, do relato da sétima igreja de Apocalipse, nós não encontramos mais a igreja. Você pode ler do capítulo 6 até o capítulo 19, que você não encontra menção da igreja. Não tem uma palavra lá que fala de igreja. E depois, a partir do capítulo 19, nós já encontramos de novo a igreja vindo com Jesus, a igreja descendo com o Senhor, e etc. Então, segundo os estudiosos, a igreja não estará nesse período da grande tribulação. E qual é o evento, então, que a Bíblia nos mostra, nos relata, que faz com que a igreja, então, não esteja nesse período de grande tribulação? É o arrebatamento. E nós vamos ver muitos textos bíblicos, onde Paulo, principalmente, fala sobre o arrebatamento. Fala sobre essa tirada. A palavra arrebatar é rapazio, que quer dizer tirar rápido, né? Tirar rápido aqui da terra. Então será esse acontecimento. E a igreja não ficará para passar pela tribulação por vários motivos. E um deles é que a igreja reconheceu Cristo como seu Salvador. E Cristo é o cabeça da igreja. Então, se a igreja fosse passar pela tribulação, e o período da tribulação é um período de provocar, além da ira de Deus sobre todos os ímpios, também o sofrimento do anticristo, tá? E esse período será um período de castigo. É um período de castigo, tá? Na primeira parte, nos 3 anos e meio, será um período de engano, porque a Bíblia diz assim: todo aquele que não quer crer na verdade, então ele será entregue para crer na mentira, para acreditar, confiar e ter esperança na mentira. E é isso que nós vemos hoje também acontecendo, né? Há esse perigo quando nós temos uma tendência de nos voltar para aquilo que é contra a palavra de Deus, né? E eu creio na mentira. E o que é mentira? Tudo aquilo que é contra os conceitos de Deus. Eu imagino que Deus não é tão rígido assim, que possa ter uma flexibilidade. Então eu posso flexibilizar aqui. Não, as coisas não é bem assim. Não, a Bíblia não é dessa forma. Nós precisamos ser mais amenos. Então, ou seja, significa um perigo grande de nós, ao invés de crermos na verdade, começarmos a crer em uma pseudo-verdade, em uma falsa verdade, né? Que é chamado de sofismas também, né? São aquilo que parece verdade, mas não é verdade, porque verdade é a palavra de Deus, né? E nós, por exemplo, corremos esse risco, se não andarmos alicerçados na palavra de Deus,
porque nós vemos Deus agir com amor na sua palavra, mas Deus não é só amor, Deus é justiça, né? Então, não, a despeito de Deus ter todo esse amor para conosco, para com o seu povo, Deus ser misericordioso, Deus perdoar, Deus amar, mas Ele é rigoroso no seu plano, Ele é rigoroso no seu projeto, né? E todos que não se alinhar com Ele, nós, né, que não nos alinharmos com Ele, mesmo estando dentro da igreja, então não participará do arrebatamento. Nós vamos observar em alguns textos que nos mostra isso. Então, o evento do arrebatamento, ele pode ter, então, duas premissas fundamentais. Primeiro, é uma recompensa para a igreja, porque creu no Senhor Jesus, então não vai passar pelo sofrimento da grande tribulação, tá? Vai ser retirada da grande tribulação. E depois, porque o próprio Jesus, que é o Senhor da igreja, não iria estar aqui para ser passado por sofrimento imposto pelo anticristo. Então, é algo contraditório, né? E existem linhas de interpretações que diz que a igreja vai passar pela tribulação. Existe, eu vou mostrar para vocês, eu pus até aí na apostila, né? Existe aqueles que acreditam que os primeiros 3 anos e meio da manifestação do anticristo, a igreja estará aqui ainda. A igreja estará aqui, verá o anticristo se manifestando, verá todos os acontecimentos principiantes da manifestação do anticristo. Mas no momento em que o anticristo começar a querer fazer a sua perseguição ao povo de Deus, nesse momento então acontecerá o arrebatamento. É uma linha, claro, muito pouca, que pensa e interpreta dessa forma. Essa forma é chamada de mesotribulacionista, ou mid, hoje em dia é chamada de mid, ou seja, no meio da tribulação, dos 3 anos e meio, daquela semana de Daniel, amém? Lembra que nós falamos? Cumpriu 69 semanas, está faltando uma. Então, esta linha de pensamento, chamado mesotribulacionista, eles acreditam que o arrebatamento se dará no meio da semana. E existe uma outra linha que é menos ainda, chamada pós-tribulacionista, que eles dizem o seguinte: não, o arrebatamento só vai acontecer depois da tribulação, depois da grande tribulação. E o argumento é que a igreja, o povo de Deus, sempre passou por tribulações, a igreja sempre passou por dificuldades, e o arrebatamento, ele fica um pouco sem sentido nessa visão pós-tribulacionista. Por quê? Porque exatamente o arrebatamento ele vai acontecer para tirar o povo no momento em que a terra entrará em agonia, em sofrimento. E depois do arrebatamento, Jesus então ele volta com a igreja, e a terra será transformada, né? Tudo será reconstruído, a paz será implantada, o milênio será implantado, e a igreja estará aqui na terra, governando, só que sem perseguição, um reino de paz. Se a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, fica um pouco sem sentido. Por quê? Por que então haverá arrebatamento? Aí eles dizem, não, é um bate e volta, arrebata, vai lá e volta logo. E na nossa visão, ou na visão pré-tribulacionista, não, a igreja fica 7 anos lá no céu, que nós vamos ver no terceiro tema, que é a chamada Bodas do Cordeiro e Tribunal de Cristo, tá? Só para adiantar, todos os cristãos também passará por um tribunal, só que no Apocalipse, nós vamos ver um tribunal, lá no finalzinho, chamado Tribunal do Trono Branco. Não é esse, apesar do nome ser branco, tá? Não é esse é o tribunal para julgar os ímpios. A igreja é como Jesus disse, aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então não terá julgamento para condenação ao povo de Deus, à igreja. Mas haverá um julgamento chamado julgamento do tribunal de Cristo. E esse julgamento do tribunal de Cristo não é para condenar, mas é para dar galardões, é para dar prêmios, ok? Esse evento então será um evento do arrebatamento rápido. No segundo parágrafo aí diz assim: a igreja é o alvo do arrebatamento. Ela será retirada da terra para não passar pelos acontecimentos da grande tribulação e nem da ira de Deus, que será derramado sobre todos os moradores da terra. Esses serão os acontecimentos da última semana de Daniel. E o primeiro texto que está aí, eu vou ler com vocês, é 1 Coríntios 15, 52, que diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aqui é um dos textos chaves que fala sobre o arrebatamento. Então, ele se dará como? Ao soar da última trombeta, ao soar dessa trombeta, os mortos em Cristo, tá? Porque haverá duas ressurreições também. Os mortos em Cristo, todos aqueles que já morreram depois de ter se convertido, eles ressuscitam e recebem corpos gloriosos, corpos transformados. E aí, Paulo diz: nós que estivermos vivos, então seremos transformados, teremos o nosso corpo transformado. Aí ele diz: porque isso que é corruptível, o que é corruptível? A nossa matéria, essa matéria do pecado, essa matéria tendenciosa, né? Ela será então restaurada ao estado original, e isso é chamado de corpo glorioso. E então, junto com os que ressuscitaram, nós subiremos, tá? E encontraremos com Jesus nos ares. Jesus vem receber a noiva. É como no casamento judeu, que tem todo esse paralelo. É isso que Paulo está usando aqui como metáfora para explicar o arrebatamento. A noiva vai, o noivo vem ao encontro, ele recebe a noiva e volta para a festa do casamento, que é a festa das bodas do Cordeiro, tá? Aí nesse momento então, que a igreja estiver lá, começa aqui na terra a manifestação do anticristo. O segundo texto, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Por que aqui Paulo já está dando mais detalhe ainda quando ele escreve aos Tessalonicenses? Ele já diz: a partir desse momento, nós estaremos então com o Senhor para sempre. Aí já não vai ter mais separação. Nós vamos estar lá com Ele, já revestido num corpo glorioso. Quando Ele descer então, aí que será, dentro dessa visão, a chamada segunda vinda, tá? O primeiro acontecimento, ou o próximo acontecimento que nós estamos esperando, não é a volta de Jesus, tá? A gente até fala, Jesus vai voltar, mas cronologicamente e corretamente dentro dessa visão, nós estamos esperando o arrebatamento, que equivale à volta de Jesus para nós. Por quê? Porque você vai encontrar com Ele e já vai estar com Ele para sempre. Só que Jesus, Ele voltará de fato à terra, a pisar aqui, conforme Zacarias fala sobre isso, quando depois dos 7 anos de tribulação. Que eu não vou entrar nessa outra parte, que é a da guerra do Armagedon, que será um momento onde os exércitos da terra estarão unidos com o anticristo, já terão matado muitos
Muitas pessoas que não quiseram receber a marca da besta, vocês já ouviram falar da marca da besta, né? Então, não quiseram receber a marca da besta, rejeitaram, então morreram, ou então estão escondidos, sofrendo. É o relato de Mateus 24, quando Jesus disse que naqueles dias, quem socorresse um dos seus pequeninos, ou seja, serão essas pessoas que estarão sofrendo, que estarão escondendo para não receber a marca de Cristo, e com isso terá uma perseguição muito grande. Então, o capítulo 24 de Mateus, eu expliquei na semana passada, que ele responde 3 questões, e uma das questões é referente à destruição do templo em Jerusalém, a outra, perseguição do povo judeu, e a outra sobre o fim dos tempos. Então ali está a explicação. E esse período, quando Israel estiver lá no seu grande aperto, por não ter reconhecido o Cristo quando ele veio na sua primeira vinda, o Messias. Então eles estarão lá clamando, aflito pela perseguição e opressão que eles estarão passando. Cristo, então, nesse momento, descerá. A Bíblia diz que aparecerá um sinal do céu. E todos os povos verão. Nesse momento, sim, será uma vinda visível aos olhos de todos. O arrebatamento não será visível. O arrebatamento, ele, para os não cristãos, para aqueles que não estão esperando a Cristo, ele será secreto. Para nós que estamos na igreja, não é secreto, porque você já sabe, está escrito na palavra. E nós estamos aguardando, né? Aí Cristo vem naquele momento e vai então destruir ali todos esses exércitos, vai prender Satanás, vai jogar ali no lago de fogo as 2 bestas do Apocalipse, o falso profeta e o anticristo, tá? E vai implantar o seu reino de 1000 anos. E nesse momento vai ser quando então Israel vai reconhecer o Messias. Vai reconhecer que aquele Messias que já veio há 2000 anos é o Messias prometido, que eles rejeitaram por causa da religiosidade, ok? Prosseguindo aqui então, na página 19 diz assim: quem participará do arrebatamento? Aí os pré-milenistas se divergem em quem participará do arrebatamento em parcial, só os santificados serão arrebatados, e total, toda a igreja será retirada. Esse parcial, só os santificados, é uma doutrina dentro dessa interpretação do arrebatamento, que na verdade ela não tem assim, muita consistência dentro da Bíblia, que significa assim, somente aquele que está consagrando, no sentido de que ele leva uma vida diferente dos outros, né? Não tem pessoas que elas optam por ter uma vida de maior tempo de oração, maior tempo de consagração e etc. Então, essa linha, ela nasceu nos Estados Unidos, dentro chamado os grupos fundamentalistas, né? Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz que todos que aceitaram Jesus e que nasceram de novo, são esses que vão participar do arrebatamento. Até mesmo porque a questão da santificação, a questão da purificação contínua na nossa vida, ela sempre estará em graus diferentes. Porque quem já aceitou Jesus há muito tempo, já aprendeu a buscar mais ao Senhor, já conseguiu caminhar mais, e outros que começaram agora, ainda não aprenderam, estão ainda também buscando a santificação, porque a santidade, ela é um estado de santo, que nós vamos adquirir quando Jesus, então, nos transformar. E a santificação, ela é um processo que enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo santificados, nós vamos buscando, que santificar significa separar, nós vamos buscando nos separar de tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, com os conceitos de Deus, e por fim nós seremos então separados totalmente do pecado, tá? Que será o final
do corpo nosso glorioso. A interpretação predominante sobre a questão do arrebatamento é a pré-tribulacionista, segundo a qual a igreja, o corpo de Cristo, em seu todo, será por ressurreição e por transferência retirada da terra, antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. E vou passar aqui para os slides, mas para nós, definição entre o arrebatamento e a segunda vinda. Eu coloquei aí para ficar mais claro ainda. O arrebatamento compreende a retirada dos crentes, enquanto o segundo advento requer o aparecimento e a manifestação do Filho. Ou seja, no arrebatamento somos nós que vamos, na segunda vinda é Cristo que vem. No arrebatamento, os santos são levados nos ares, enquanto na segunda vinda, Cristo volta à terra. No arrebatamento, Cristo vem ao encontro da noiva, enquanto na segunda vinda, ele retorna com a noiva. O arrebatamento resulta na retirada da igreja e na instauração da tribulação, enquanto a segunda vinda resulta no estabelecimento do reino milenar. O arrebatamento é iminente, enquanto a segunda vinda é precedida por uma multidão de sinais. E depois também nós temos aí a distinção entre Israel e a igreja. Os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, interpretam que a igreja e Israel são dois grupos distintos. Eu já até mencionei, um pouco sobre isso. Deus, ele tem um plano para Israel e um plano para a igreja. A igreja é um mistério não revelado no Antigo Testamento. Essa era de mistério presente insere-se no plano de Deus para com Israel por causa da rejeição ao Messias na sua primeira vinda. Esse plano de mistério deve ser completado antes que Deus possa retomar seu plano com Israel e completá-lo. Ok? O que nós temos aqui então? Nós temos, eu já expliquei um pouco sobre isso, que Deus, ele tem um plano para Israel. Deus foi quem criou Israel, formou Israel. A partir do povo de Israel foi dada a origem de Maria, que concebeu Jesus, né? E no final, devido à corrupção, devido à religiosidade, todos nós estamos sujeitos a virar as costas para Deus, para Cristo, se o Espírito Santo não estiver trabalhando na nossa vida. Se nós não estivermos procurando compreender a palavra de Deus, e mesmo quando eu não compreender, eu aceitar a verdade da palavra de Deus, porque nem tudo nós vamos conseguir também compreender, né? Tem muitos mistérios ainda na palavra de Deus, que nós não conseguimos compreender. Mas o que acontece? Aquilo que Deus já revelou, já falou para nós, o entendimento que nós temos, a experiência que cada um de nós já temos com Deus, já é o suficiente para nós dizermos: a palavra de Deus é a verdade. Então, ainda que eu não entenda, eu aceito, eu me submeto a ela. Tá? E Israel, o que acontece? Israel, eles se perderam na soberba, se perderam nas suas necessidades que eles tinham de ser restaurados, e não reconheceram quando o Messias veio. Então, por isso, eles ficaram para trás. Todos os judeus? Não. Todos aqueles que não quiseram aceitar Jesus. Todos aqueles que não reconheceram o Messias, porque nós já até falamos que a primeira igreja primitiva, ela foi formada por judeus, né? Depois, então, que os gentios, que somos nós, que foram sendo, então, agregados e formando esse corpo, e que Paulo diz que Deus, desses dois povos, fez um povo só, que é a igreja. E quando, então, na 69ª semana de Daniel, parou no tratamento com os judeus. Por quê? Porque abriu, então, esse parênteses agora para a igreja. Depois que a igreja for, então, arrebatada, Deus vai voltar a tratar com Israel. Existe um texto em Isaías que diz assim, que se for possível
acabar, contar todas as estrelas dos céus, acabar com o brilho do sol, ou seja, coisas assim, impossíveis de acontecer. Ele diz, então Israel não existirá mais. Então a promessa de Deus, ele tem um projeto, ele elegeu Israel, tá? Ele elegeu para ser o seu povo representante, e acabou. Quando Deus faz isso, irmãos, não tem como. Então Israel, eles vão reconhecer, e quando? Por esse, na Bíblia não tem aquela questão assim, se não vier pelo amor, vem pela dor. Não tem escrito, mas o entendimento é esse. Então Israel, eles vão reconhecer o Messias lá no final, por causa do sofrimento, amém? E nós temos o privilégio, então, de entrarmos na graça, de entrarmos nessa porta que se abriu, de receber essa oportunidade da salvação, que Cristo foi quem sofreu por nós, tá? Para não passarmos por esse sofrimento que está previsto para acontecer. Então vamos seguir aqui. Aqui, só para nós relembrarmos, né, então, das 70 semanas, está aqui o decreto, foi no ano de 445 a.C., o decreto de Artaxerxes, para libertar o povo lá de Jerusalém, permitir que eles voltassem para a reconstrução de Jerusalém. Então passou 69 semanas, 483 anos, então veio o Messias. Eu expliquei também que o reconhecimento do Messias se deu quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, que é a profecia de Zacarias, tá? E depois ele foi rejeitado no sermão profético pelos judeus, e Jesus diz, vocês não me verão mais, até que venha dizer, bendito que vem em nome do Senhor, porque eles rejeitaram, tá? E aí então Jesus morreu, está aqui, subiu, aqui o dia de Pentecoste que nasce a igreja, né? O Espírito Santo, a era do Espírito Santo. Aqui então nós temos o arrebatamento, que é a saída da igreja. Lá no céu nós vamos ter as bodas do Cordeiro, tá? Aqui divide então em 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, e o cumprimento da última semana de Daniel. O arrebatamento seria só uma ilustração, que é isso que irá acontecer. Eu já até sonhei com isso, subindo. Deve ser algo muito bom, né? Aqui está o texto novamente, nós lemos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, ou seja, Paulo, quando ele escreve para a igreja de Tessalônica, eles estavam muito preocupados com aqueles que morreram. Se Jesus vai voltar, esses que morreram, o que vai acontecer com eles? Eles estão perdidos. Então Paulo vai explicar tudo, como é que iria acontecer, que quem morreu em Cristo iria ressuscitar, que os vivos não iriam preceder os que já dormem no Senhor, tá? E daí por diante. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, que é o que eu falei para vocês, né? Esse corpo vai ser revestido, então, de um corpo glorioso, e existem estudos que falam sobre isso, irmão, porque nós não vamos ter doença, nós não vamos ter desgastes, nós não vamos ter nada que possa ser negativo nesse novo corpo que Deus vai nos dar. Então nós temos aí as divergências entre quem participará do arrebatamento, eu já expliquei também. Essas daqui são as visões, né, de interpretação pré-tribulacionista, arrebatamento antes da tribulação, mesotribulacionista, ou mid, que é arrebatamento no meio da tribulação, e o pós-tribulacionista, arrebatamento depois da tribulação. A interpretação predominante sobre a questão do arrebatamento é a pré-tribulacionista. Então, essa visão que nós seguimos, e que a Igreja de Deus também recomenda nos ensinos teológicos,
é uma visão que praticamente 95% dos cristãos no mundo seguem essa linha de interpretação, tá? Que o arrebatamento será secreto, que o arrebatamento acontecerá antes de qualquer vestígio da grande tribulação, tá? E que a igreja irá subir completa para encontrar com o Senhor. Segundo a qual a igreja, o corpo de Cristo, em seu todo, será por ressurreição e por transferência retirada da terra, antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. Viu que eu disse para vocês como que é importante a semana de Daniel, as profecias, porque tudo está relacionado a ela, tá? Tudo está ligado a ela, linkado a ela. Por quê? Porque está esperando a última semana. Aquilo que vai acontecer, quando nós formos entrarmos aqui na manifestação do anticristo, nós vamos então começar a mostrar os eventos da última semana, como é que eles vão acontecer. E, por exemplo, o Apocalipse do Novo Testamento é um livro de revelação, de profecias. O livro de Daniel, ele é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento, porque é o livro de mais abrangência escatológica que nós temos no Antigo Testamento. Então, a sua importância é muito grande. Os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, interpretam que a igreja e Israel são dois grupos distintos. Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja. A igreja é o mistério, nós já citamos sobre isso aí também, né? Essa era de mistério presente insere-se no plano de Deus para com Israel por causa da rejeição. Vou passar para frente que nós já falamos. O método de interpretação nesta visão é chamado de método literal. O que é método literal? É quando você lê exatamente o que está escrito ali, através de tudo que significam aquelas palavras, tá? Interpretando cada parte delas, tá? Sem trazer alegoria. Então, é literal. Por exemplo, quando no Antigo Testamento diz que Jesus nasceria de uma virgem, então qual é a interpretação literal? Ele nasceu de fato de uma virgem. A interpretação alegórica desse texto, não, ele vai nascer de uma pessoa pura, de uma pessoa santificada, de uma pessoa consagrada, mas não é literalmente virgem. Então essa é a interpretação alegórica, tá? E essas outras duas linhas de interpretação fora da pré-tribulacionista, eles têm essa interpretação, toda ela é alegórica. Alegoria é pegar o que está escrito literal e dar outro sentido, e dar outro significado, que não aquilo que nós estamos entendendo. É claro que, para que nós possamos entender que o Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, e o Novo Testamento, que foi escrito no grego, mesmo que eles estão traduzidos para o português, para o nosso idioma, eles não conseguem trazer assim um esclarecimento total conforme aquilo que foi escrito no original. Entende? Por quê? Porque primeiro que essas duas línguas são línguas antiguíssimas. Então o significado são outros, por isso que há necessidade de estudar. Há necessidade da compreensão, da gente ir lá no original, chama exegese, fazer a exegese, para que a gente possa compreender agora, no hoje, né? Porque quando se traduziu a Bíblia desses idiomas, não procurou trazer todos os significados. Por quê? Porque não dá, não tem como. Por exemplo, tem uma tradução, até esses dias eu estava ouvindo, que quando Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou dormir na sua casa, é isso, né? E o que o texto, a maioria das Bíblias diz? Zaqueu desceu, o quê? Zaqueu desceu gostoso.
Então, ou seja, essa palavra gostoso, ela não é bem traduzida para nós. Seria, ele desceu feliz, ele desceu alegre com isso. Mas o tradutor, na época da primeira tradução, traduziu por quê? Porque a alegria não é algo gostoso, alegria é algo gostoso e tal e etc. Então ele pôs gostoso. Você pode olhar nas versões atualizadas que já não tem mais gostoso, já está desceu satisfeito, desceu feliz, desceu alegre. Então, é nesse sentido que nós precisamos então estudar nos originais para pegar o significado melhor para o nosso entendimento hoje, para a nossa compreensão agora. Às vezes uma palavra, no próprio português, mas é uma palavra que para nós tem vários outros significados. E a palavra gostoso, para nós, ela já diz mais respeito quando você fala que comeu algo gostoso. Já diz mais a questão de alimentação, tá? E não a sentimento da alma. Então está aqui, 1 Tessalonicenses diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Aqui é um dos primeiros textos que vai nos mostrar que a igreja não passará pela a grande tribulação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos primeiros textos que então nos mostra que não passaremos pela grande tribulação. Depois, Tessalonicenses 5,10, ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Aqui, essas duas palavras, acordado e dormindo, são eufemismo, né? São duas palavras que ela está sendo usada numa linguagem aqui figurativa, que é chamado eufemismo. Um eufemismo é quando é usada uma forma de amenizar, de tratar com mais suavidade uma palavra. Então, ao invés de dizer morto, que é uma palavra mais pesada, diz dormindo. Então, Paulo, sempre ele vai usar, para crente que morreu, ele vai usar a palavra dormir, dormir no Senhor. E acordado, estar vivo. Então, aqui Paulo está dizendo, quer estejam vivos, quer estejam mortos, vivamos unidos com o Senhor. Depois, Apocalipse 3,10 também, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Com referência a quem? Aqui está falando da igreja, capítulo 3, versículo 10, que a igreja será então guardada, a igreja, porque guardastes a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei. De qual momento? Da hora da provação. Tá? Então, da hora que vier aquela provação terrível, Deus vai guardar. Alguns até dizem assim, que a igreja estará aqui no momento da grande tribulação, mas será como Israel esteve no Egito, quando a manifestação das pragas caiu sobre o Egito. Mesmo Israel estando no Egito, Israel foi guardado, foi poupado, né? Mas segundo aqui os melhores estudiosos que traduzem essa palavra, eles vão dizer que não, que aqui não está dizendo que vai ser guardado na hora da provação, mas vai guardar da hora, ou seja, de quando isso vier, eu vou tirar você. Aqui dá o sentido de sair fora, tá? Esses dois propósitos, a provação dos habitantes da terra e a preparação de Israel para o rei, não tem nenhuma relação com a igreja. Essa é a evidência complementar de que a igreja não estará na 70ª semana. E qual igreja vai subir? Aí eu já falei um pouco dessas duas visões, né? Existe uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja professante. A igreja verdadeira é composta por todos os que nesta era receberam a Cristo como Salvador e nasceram de novo, que é a confessante, é aquele que confessa Cristo como seu Salvador. Então essa é a igreja confessante. Igreja professante. A igreja professante
composta por aqueles que fazem profissão de aceitar a Cristo sem realmente recebê-lo. Então, ou seja, nós temos muitas pessoas que frequentam as igrejas, que professam o cristianismo como sua religião, mas de fato eles não entregaram a sua vida para o Senhor. Eles não fizeram parte da igreja, porque para fazer parte da igreja eu preciso nascer de novo, que é o que Jesus nos ensina. É necessário nascer de novo. Para quê? Para nascer no reino espiritual, para se unir à igreja. Porque nesse sentido, o cristianismo ele não é uma religião. Porque esse nome de cristianismo não foi Cristo que deu, nem nada, né? Isso aí é porque significa, literalmente, pequenos Cristo, ou seguidores de Cristo, os cristãos, né? Mas não é seguir. O próprio Jesus disse: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Vocês dizem ser meu discípulo, mas não faz o que eu mando, não me obedece. Então a diferença de ser cristão e de ser igreja é essa: a igreja tem que obedecer ao Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Ele se submete, ele aceita, ele procura socorro em Cristo, ele procura abrigo. E essa igreja que é formada por todos nós, o que acontece? Essa comunidade, né, de membros, multiplicidade de membros que formam o corpo, ela existe e é dotada de dons de Cristo para edificação de todo o corpo. O que nós estamos fazendo nesta manhã? Buscando edificação do corpo através do conhecimento da palavra de Deus, né? Para que nós não entremos por esse caminho. Porque tem pessoas que dizem assim: não, eu vou para a igreja, mas é o seguinte, a minha vida é eu que sei o que eu faço da minha vida. Eu vou lá, faço minhas orações, eu vou lá, faço minhas rezas, e pronto, mas não tem esse negócio não. Eu não sou religioso, né? Mas o que acontece? A palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus diz que aquele que é servo, aquele que ama o Senhor, ele obedece os seus mandamentos, ele segue. Então a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo é lei na vida dele. Ele não está aberto para opções, ele não está aberto para negociações. Não, eu não vou negociar aqui e ali, não, né? E quando nós erramos, qual é o caminho? Perdão, pedir perdão. Não significa que a igreja não tem pessoas que erram, que não pecam, não, nós pecamos. Mas o que a Bíblia nos ensina? Nos arrepender enquanto é tempo, buscar reconciliação, buscar nos aproximar do Senhor, não dar vazão ao pecado. Para quê? Para não corrermos o risco, né, ou não deixar Deus transformar a nossa vida, e corrermos o risco de passar a vida inteira dentro de uma igreja, de um templo, mas não ser igreja, não ser o corpo da igreja. E quem é que pode dizer isso de fato e de verdade, absolutamente? Só Deus e você. Você tem que saber se Cristo tocou em você, se você de fato sente no mais profundo da sua alma que Jesus mora na sua vida, tá? Não estou nem dizendo questão de vários, de fazer alguma coisa na obra, não é nada disso, mas questão de você ser compungido no seu coração de fato, que Deus tocou em você, que você sente que você faz parte dessa igreja do Senhor Jesus, e que a cabeça, que é Ele, governa a sua vida. Amém? Apocalipse 2:22 ainda diz assim, indica que a igreja professante não salva, experimentará a ira como castigo. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então aqui nós temos em Apocalipse mais uma vez uma advertência para se arrepender. O arrebatamento não
retirará todos os que professam fé em Cristo, mas apenas os que tenham nascido de novo e recebido a sua vida. A porção descrente da igreja, visível, junto com os descrentes da nação de Israel, entrará no período da grande tribulação. Então aqui é a grande advertência para nós. Apocalipse 13 ainda, 7, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos, onde? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, aqui esse texto ele é bem enfático, veja bem que ele diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta. Por quê? Porque a proposta dela, irmão, da besta, que é uma das bestas é o anticristo e a outra besta é o falso profeta. Então, todos que estiverem aqui, o Apocalipse já está taxativo, dizendo, vão adorar a besta. Por quê? Porque eles, o falso profeta e o anticristo, vão fazer propostas muito boas, digamos, indecentes, insuportáveis de não aceitar. Que vai melhorar a economia, a saúde, acabar com a guerra, um monte de benefícios, para quê? Para atrair. O falso profeta é um religioso, um grande religioso que vai surgir. E, segundo os estudiosos, esse religioso ele vai convencer principalmente Israel e o islamismo, que são duas religiões radicais. E o anticristo é um político. O anticristo é um político de grande articulação política no mundo inteiro. E ele vai conseguir unir o mundo inteiro através de um plano político. Irmãos, se você pesquisar na internet, você vai ver que já existe esse projeto. Muitas nações já pedem um líder. Muitos, por exemplo, várias alianças que nós já temos no mundo. Nós estamos vendo aí na televisão a aliança do Atlântico Norte, que é a aliança encabeçada pelos Estados Unidos, que é um acordo de guerra para se defenderem, se juntarem, e a Rússia, que está tentando invadir lá a Ucrânia. Então, ou seja, e temos várias outras alianças econômicas, que são os blocos econômicos. O anticristo ele vai conseguir juntar todos esses blocos, né? Porque os políticos hoje, eles tentam fazer isso, as negociações para poder unir. A dificuldade que nós temos no mundo hoje são as dificuldades das barreiras alfandegárias, das barreiras físicas dos países, né, aonde não permite você passar de um para o outro, sem ter o seu passaporte, sem ter toda aquela burocracia. Nesse período do anticristo, não, ele vai quebrar todas as barreiras. Todos os moradores da terra vão ter trânsito livre para ir para onde quiser, Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, e etc. Porque ele vai conseguir quebrar essa barreira, tá? Então ele será um grande articulador. E o texto aqui diz aqui, ó, quem não vai adorar a besta? Somente aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque esses já subiram, já foram arrebatados, tá bom? Estarei já encerrando. A doutrina da iminência. Os acontecimentos da 70ª semana lançarão um prenúncio antes do arrebatamento, mas a atenção do crente deve ser sempre dirigida para Cristo, nunca aos presságios que apontam para esse dia. Ou seja, a nossa visão, a nossa atenção não deva estar olhando em rumores de guerra, não deve estar olhando nos acontecimentos que existem, né, nesses sinais, que a maioria deles também serão para Israel. Mas mesmo que nós possamos ver alguns desses sinais, a nossa atenção não deva recair sobre isso. A nossa atenção deva recair sobre Cristo,
sobre Jesus, sobre o que ele disse para a sua igreja. Ele disse: olha, fique alerta. Ele disse: olha, a qualquer momento serão arrebatados. Ele disse: vigiai e orai para não entrar em tentação, né? Ele disse para nós obedecê-lo. Ele disse para nós evangelizarmos. Ele deu uma missão para a igreja. Então a igreja, a missão nossa principal e o alvo não é ficar olhando para esses acontecimentos, mas é fazer o que o Senhor da igreja determinou para nós fazermos. Amém? Tito 2,3 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E Apocalipse 3,3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Muitos sinais foram dados à nação de Israel, os quais precederiam a segunda vinda de Cristo. Tais sinais nunca foram dados à igreja. A igreja tem a ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor, para trasladá-la à sua presença. A verdade é que o mistério da iniquidade, que já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A indicação aqui é que enquanto o Espírito Santo estiver habitando na igreja, que é o seu templo, esse trabalho de detenção continuará, e o homem do pecado, o anticristo, não poderá ser revelado. Então, Paulo ele ensina em Tessalonicenses também, que João vai dizer que muitos anticristos já se levantaram no mundo. O que é anticristo? Contra Cristo. Contra. E Paulo, ele ensina que no decorrer da história da igreja, ele vai tentar se levantar. O anticristo, ele é identificado, ou o opositor de Deus, desde Nimrod, na construção da Torre de Babel. Porque Nimrod, ele foi um grande adversário de Deus. Ele quis construir aquela grande torre, porque qual foi o evento anterior à Torre de Babel? O dilúvio. Então, a proposta de construir, e ele escravizou pessoas, a Bíblia diz que ele era grande guerreiro, mas a posição dele era de escravizar pessoas, e ele construiu aquela grande torre, que ele diz: façamos uma torre tão alta que chegue até o céu. Aquilo era um desafio a Deus, porque se Deus resolvesse acabar de novo com a terra, com o dilúvio, eles estariam lá naquela torre. E aí Deus então vem e desmancha tudo lá, aquele projeto, né? Então os estudiosos nos indicam que desde desse evento, o anticristo ele tenta se manifestar na terra. Aí Hitler é um dos últimos, né, que se levantou, matou milhões de judeus, porque o anticristo, irmão, ele será uma pessoa. O anticristo não é o Satanás, não é o diabo, será uma pessoa influenciada por Satanás, será uma pessoa guiada e aberta, o falso profeta, o anticristo, pelo diabo. E essa pessoa, ela vai implantar os planos mais perversos que uma mente humana possa ter, influenciado por Satanás, tá? Então, vários anticristos, todas essas pessoas que tentam dominar o mundo, é figura do anticristo. E que isso vai ser completado quando o Espírito Santo sair, porque a igreja será então arrebatada. Então, o Espírito Santo, enquanto ele está aqui, ele detém, ele é o opositor a essa manifestação do anticristo. Mas quando a igreja sair, ele vai liberar para que isso possa acontecer. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar.
Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Está vendo? Então a gente pensa assim, nossa, mas Deus é mau, hein? Deus é muito mau de deixar isso acontecer. Não, o que ele está fazendo? Ele está permitindo que aconteça aquilo que as pessoas quiseram crer na mentira, que preferiram confiar mais na mentira do que na verdade de Deus. Então, as pessoas vão receber o que sempre desejavam. O Espírito Santo não cessará seu ministério após a retirada da igreja, nem deixará de ser onipresente com esse afastamento, mas seu ministério restringidor, de deter, será então cessado. E a saída da igreja, enquanto o templo do Espírito Santo estiver na terra, o iníquo não poderá se manifestar. Quando a igreja for arrebatada, abrirá caminho para a manifestação completa do anticristo. A igreja verdadeira é retirada da terra, de acordo com a promessa de Apocalipse 3:10, antes da tribulação. E a falsa igreja professante, de quem a igreja verdadeira será separada pelo arrebatamento, é deixada para trás, rejeitada por Deus, vomitada na 70ª semana, para revelar a verdadeira natureza e a justa rejeição por Deus. O acontecimento para a igreja após o arrebatamento, que está aí, é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que é o que nós vamos falar na próxima semana. Amém? Vamos então para aquele momento. Se tiver alguém que quer fazer alguma pergunta, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Nós estaremos aqui encerrando. Encerramos agora falando dos acontecimentos do arrebatamento. Agora, semana que vem, nós vamos falar o que acontece depois que o arrebatamento acontecer lá no céu, antes de Jesus descer para a terra, que será o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Se tiver alguém para fazer pergunta, tem não? Então, vou passar aqui para quem é de direito. Tem alguém lá, pastor? Espera aí. Espera aí um pouquinho, vai levar o microfone aí. Espera aí. Pessoa morre, ela fica dormindo ou ela vai para algum lugar? Então, muito boa pergunta. Ontem nós estivemos lá no Arpaz fazendo exame na banca ministerial e eu fiz essa pergunta umas 3 vezes para os candidatos. Na verdade é o seguinte, a Igreja de Deus, ela tem nos seus ensinos teológicos, que diz assim, que nós cremos no castigo eterno para os ímpios, sem restauração e sem aniquilação. O que significa? Significa que os ímpios, quando morrerem, eles vão ter sofrimento eterno. Eterno. Vão receber também um corpo melhorado, como nós vamos receber um corpo glorificado para viver eternamente, eles também receberão um corpo melhorado para sofrer eternamente. Essa doutrina de dizer que nós vamos dormir é chamada doutrina do sono da alma, ou doutrina do aniquilamento, que primeiro a pessoa vai ficar dormindo, que quem defende essa doutrina são os adventistas do 7º dia, que diz que quando nós morremos, nós não temos alma nem espírito que vai para o céu, que vai para algum lugar. Não, você morreu, acabou. Então, o que acontece? Aí se chama, você está dormindo na sepultura, você está lá dormindo, onde você foi enterrado. O aí eu vou existir, se você foi salvo por Cristo, então na ressurreição dos mortos, você ressurge de novo, tá? Você vai ressurgir dali. E as pessoas que morreram sem Cristo, eles dizem, vão para o inferno, vão sofrer um período, mas depois vão ser aniquiladas, vão deixar de existir, tá? Então essa doutrina do sono da alma é uma doutrina criada pela Ellen White, profetisa
do Adventista do sétimo dia, pelo ano de 1800 e pouco, tá? Então a nossa fé e o que a Bíblia nos revela é que nós vamos estar, quando nós morremos, o corpo vai para a sepultura, a alma e o espírito nesse momento é uma coisa só. Aqui que nós temos a separação chamada tricotomista, que é corpo, alma e espírito. Por quê? A alma, ela é o local do sentimento. A alma é a nossa vida, é onde nós temos alegria, tristeza, intelecto, conversamos, nos interagimos. Mas no momento que o corpo falece, o corpo é matéria, vai para o pó, e o espírito volta para Deus. Nós vamos instalar com Deus, né? Nós poderíamos, eu vou até dar acho que nas últimas aulas, eu vou falar sobre o estado intermediário. Quem morre agora, onde é que está, como é que está? Eu vou falar disso mais na frente, tá? Deus Obrigada. abençoe. Nada. Tem mais alguém? Aí atrás. Pastor, tem uma pergunta aqui na live, eu vou replicar ela para o senhor. Pergunta para o pastor: o anticristo é o falso profeta e o falso profeta já está entre nós? Não, segundo aqui essa linha de interpretação, na verdade o anticristo não é o falso profeta. O falso profeta é uma das bestas do Apocalipse, é a besta que surge da terra, e o anticristo é a besta que surge do mar. E por que tem essa explicação? Porque lá na região da Palestina, o mar Mediterrâneo era o lugar que dava vazão para as nações. Para todos que iriam sair da Palestina, tinham que pegar o mar, chamado mar Mediterrâneo, e na Bíblia é chamado de mar grande. Saíam para as nações. Então a besta, ela é simbolizada, ela é chamada o anticristo chamado da besta que saiu do mar. Então significa que ela vai sair das nações. E o falso profeta é a besta que sai da terra, que ela vai então estar fazendo a parte religiosa. Segundo essa linha de interpretação, não está entre nós nem o anticristo e nem o falso profeta, que é esse da besta. O falso profeta que nós temos hoje são o que a Bíblia ensina em vários textos, que são pessoas guiadas por esse espírito do anticristo, mas não é o anticristo. Mas todo aquele que se levanta contra Cristo, ele está sendo usado por esse princípio do espírito de anticristo. Nesse sentido, nós temos muitas pessoas, todo aquele que prega contra a palavra, que ensina contra a igreja, que é contra as coisas de Deus, é o anticristo. Mas não é o anticristo final, não é o anticristo que Apocalipse revela que irá aparecer. Nesse sentido, não. Tá? Mais alguém? Pastor, eu tive uma dúvida aqui naquela parte do método de interpretação literal, que fala lá em Apocalipse 3:10, lá aquela parte de eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, certo? Aí eu fui ver a passagem e, seguindo, né, o raciocínio de uma interpretação literal, então, se essa parte que foi escrita está destinada, né, aqui na parte da carta da igreja em Filadélfia, então essa parte, né, esse versículo não se aplica só à igreja em Filadélfia? Não pelo seguinte, vou te explicar. Porque as 7 igrejas, apesar delas terem existido literalmente, as 7 igrejas, elas são protótipas de todas as igrejas em todas as eras. Então, ali, Cristo, o que ele fez? Ele deu um ensinamento para essas 7 igrejas, e se você estudar as 7 igrejas, todos os ensinamentos que ela tem, são acontecimentos que estão dentro das igrejas, hoje, em todos os lugares. Em alguns momentos, tende mais para um lado, em outros momentos, mais para outro. Por exemplo, a última igreja é Laodiceia, né? E a Laodiceia diz assim, que nesse período, a igreja estará fria, a igreja estará rica, como estamos hoje, né? Olhar para a história, a igreja não tinha templo, não tinha nada. Então ele diz que essa igreja, ela dirá, eu estou rica e
e enriquecida, e não preciso de nada. E Jesus está onde? Do lado de fora batendo. Se você abrir a porta, eu quero entrar. E Jesus diz, você diz que é rico, mas eu digo para você, você é pobre, miserável, desgraçado e nu. E eu aconselho que você compre ouro de mim, refinado no fogo. Então, ou seja, essas igrejas, elas são representações de toda a chamada de era, e dentro da visão de interpretação dispensacionalista, são chamadas de dispensações. Cada uma dessa igreja é uma dispensação. Então, a gente pode até fazer um estudo sobre a dispensação das 7 igrejas, que uma simboliza a igreja fiel, outra simboliza a igreja corrompida com o Estado, outra simboliza a igreja missionária, e a última dela, que é o período que nós estamos vivendo, que é a igreja de Laodiceia, que representa uma igreja fria. Mas isso aí quer dizer que toda a igreja está fria? Não, são advertências que Jesus deu para nós observarmos. Então, dentro dessas 7 igrejas, do ensinamento dessas 7 igrejas, nós olhamos, analisamos e aplicamos na nossa vida. Aquela igreja onde tem a Jezabel, ele diz assim, eu vou adoecer você, e vou adoecer todos que te seguem, porque você tem uma doutrina de Balaão, que é a doutrina de prostituição, doutrina contra todos os ensinamentos de Deus, que vem lá desde a passagem de Balaão, lá do Antigo Testamento. Então, ou seja, Deus, ele dá essas advertências para nós, né? E nesse texto aí, onde fala guardar, é exatamente o momento que se refere para a igreja, que é a igreja que você leu, e é a igreja fiel, é a igreja que não tem repreensão de Deus, Deus está elogiando ela, e ele diz, porque você é fiel, eu vou te guardar. Então isso se aplica a toda a igreja, né? Todos aqueles que forem fiéis ao Senhor, então, antes da manifestação do anticristo, ele vai guardar dessa hora, e tirar, ok? Não sei se deu para responder tudo, porque é muito grande a resposta, amém? Deus abençoe, obrigado irmãos.